Bom dia, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 5 de junho, são 10 horas da manhã e a gente está começando mais uma edição do Cresce Esclarece. Hoje é dia do meio ambiente, então vamos aproveitar para dar um salve aqui a todo mundo que se preocupa com a nossa terra, com a preservação do meio ambiente. Quero mandar um abraço especial para que você tenha essa preocupação também aí na sua casa, tá bom? Gente, vamos começar falando sobre os impactos da pandemia nos contratos de financiamento imobiliário. É uma preocupação muito grande de todos os corretores, né? E para falar sobre isso, nós trouxemos aqui como convidado o Dr. Mauro Antônio Rocha, que é advogado, coordenador jurídico dos contratos imobiliários da Caixa Econômica. Bom dia, Dr. Mauro, tudo bem? Bom dia, Sônia. Tudo bem? É um prazer estar aqui novamente. Doutor Mauro, vamos começar falando justamente sobre o tema da nossa programação de hoje. Quais são os impactos que essa pandemia tem causado nos contratos imobiliários? O senhor que está vivendo isso no dia a dia, né, que cuida, que é responsável pelos contratos imobiliários e financiamentos da Caixa, o senhor tem percebido alguma diferença nesses 2 meses em que a pandemia se instalou no país? Bem, inicialmente, imaginávamos que haveria uma queda, né, muito grande dos negócios, né, em função do distanciamento social, do fechamento de comércio e tal. Né? De outro lado, esperava-se também que houvesse um aumento brutal no inadimplemento dos contratos. Já passado aí 2 ou 3 meses, nós temos visto que essa perspectiva não correspondeu à realidade, tá? Os financiamentos têm sido feitos normalmente, não houve uma queda sensível no número de financiamentos concedidos, e a inadimplência também não deu aquele salto que todos esperavam, até inclusive por conta da suspensão dos pagamentos, né, da negociação dos pagamentos por alguns meses. E o senhor acha que essa questão da inadimplência, né? Qual que era a expectativa do banco? Era que tivesse muita gente sem condição de pagar e como é que ficou essa expectativa com relação à realidade? Bem, o cenário econômico geral era extremamente negativo no início da pandemia, né? Nós tivemos aí o fechamento do comércio, a queda de renda dos autônomos, uma grande perspectiva de desemprego, em geral, queda de salários, né? Redução salarial por conta das novas leis trabalhistas, enfim. Então, entendi-se que isso tivesse lá um reflexo imediato e bastante sério em relação ao cumprimento dos contratos em geral, não só os contratos de financiamento imobiliário, contrato de locação, contrato de empréstimo, enfim, todos aqueles que geram obrigações a essas pessoas que tiveram a renda ceifada por conta da pandemia. No entanto, o governo também agiu rapidamente, né, fornecendo recursos aos bancos para enfrentar essa situação, e os bancos também reagiram com a mesma rapidez, promovendo aí a possibilidade de renegociação de contratos, a possibilidade de suspensão de dívidas pelo tempo da pandemia, e isso, de alguma forma, amainou a perspectiva negativa que existia. Hoje a perspectiva está razoável, não há grande perspectiva de perda, não. O senhor acha que foi um susto mais no começo, assim, pegou todo mundo de surpresa e agora o mercado está se remodelando a essa nova realidade? Pessoalmente, eu acho que foi um susto, mas que esse susto ainda não foi afastado, não é? Ele foi apenas postergado. Eu não sei, eu tenho a impressão que essa situação deva se estender ainda até o final do ano, não é? Eu não sei como é que nós vamos reagir após o final dessa situação de emergência, tá? Mas, por enquanto, com essas medidas,
nós acabamos renegociando e as coisas vão funcionando normalmente. Doutor Mauro, com relação à suspensão dos pagamentos dos financiamentos imobiliários, o senhor tem uma estimativa de quantos mutuários solicitaram esse benefício pela Caixa? Não há um número divulgado oficialmente, nem pelos bancos e nem pelas associações representativas dos bancos, não é? Mas é possível, de alguma forma, estimar com base nas informações de bastidores, as informações que nós recebemos aí nas reuniões, nos seminários que participamos. E hoje eu entendo que, no geral, no mercado de crédito imobiliário, foram suspensos entre 2,5 milhões a 3 milhões de contratos. E em termos de impacto financeiro, o senhor tem uma estimativa de quanto isso, qual é o volume? Nenhuma estimativa definida ou divulgada, mas é possível fazer algum cálculo aí com base nos índices e históricos que nós conhecemos, não é? Então, se você pegar 3 bilhões de contratos, se você considerar que a média de comprometimento de renda é de 30% da renda dos mutuários, tá certo? E vamos colocar a média de 5 meses, em média, de suspensão, você vai ter 5 vezes 30, 150%, um salário e meio, ou seja, você terá 4,5 milhões de salários sendo desviados do crédito imobiliário, né, do pagamento do crédito imobiliário, e, de certa forma, sendo levados dirigidos à economia em geral. Tá? Então, me parece que é por aí. É uma grande injeção de recursos na economia. Tá? Para os bancos não faz muita diferença, porque para o banco esse é um negócio. Certo? É como se eu estivesse fazendo um empréstimo, né, para esses mutuários, um empréstimo de curto prazo para esses mutuários, ao pagamento de juros e tudo isso. Então, para o banco não faz muita diferença. Agora, para a economia, eu tenho a impressão que é uma injeção bastante pungente de recursos. A suspensão do pagamento é a única renegociação que os bancos estão oferecendo para os mutuários? É uma renegociação de emergência, né? Dirigida aos mutuários que se encontram adimplentes e irregulares com seu contrato. Tá? Isso nos bancos em geral. A Caixa Econômica Federal tem lá uma exceção que ela entende que o mutuário com até 2 ou 3 meses de atraso poderá também renegociar essa suspensão. Mas os bancos em geral dedicaram a suspensão aos mutuários adimplentes e irregulares do seu contrato. Para além disso, nós temos também a renegociação normal, não é? Daqueles que têm lá algum problema, que não conseguiram saldar as prestações, as últimas prestações, e que podem procurar os bancos e renegociar isso, incorporando ao saldo devedor, esticando o prazo de pagamento, ou de alguma forma ou outra, resolvendo essa questão. O que me parece que nenhum banco tem a intenção, nesse momento, é de executar contratos, né? Me parece que não é uma boa política, não é uma coisa que não terá efeito, até porque o judiciário não vai permitir o desalojamento das famílias nesse momento. É uma situação de exceção, né? A gente tem que considerar, até a gente tem considerado muito também com relação aos inquilinos, né? A gente tem aconselhado a negociar mesmo, né? Exatamente. Então, o que a gente sugere é que aquele que está com um problema nos pagamentos procure o seu banco, negocie. Os bancos estão abertos a negociar. Como você disse, uma situação de emergência que deve ser resolvida. E aqueles que estão adimplentes, que querem ter aí uma folga financeira, que busquem, então, a suspensão dos pagamentos por um prazo aí que pode ser alguns bancos 3 meses, outros bancos vão até 6 meses, né? Tenho a impressão que depois vai haver também alguma prorrogação. Eu acho que até o final do ano nós vamos viver de suspensão de contratos.
Doutor Mauro, no seu ponto de vista, o senhor que tem uma grande experiência com contratos, enfim, o que é mais vantajoso para o mutuário hoje? É negociar um prazo maior ou um volume, ou um valor menor da parcela? O que o senhor faria se o senhor tivesse uma prestação e tivesse com dificuldade para pagar? A impressão geral é que a perspectiva é de uma queda de salários, não é? É de redução do salário. O que vai acontecer é que o comprometimento de renda acabará suplantando os 30% que são considerados como base para o crédito imobiliário. Então, a redução da prestação é um critério a ser bastante considerado pelos mutuários. Tá? É uma situação que vai dar um fôlego atualmente e que se estenderá por todo o período contratual. Eu acho que a extensão do prazo, na verdade, vai dar o mesmo efeito, né? Porque se você estende o prazo, diminui a prestação. A manutenção do prazo, ou seja, a suspensão do pagamento e manutenção do prazo, vai implicar numa possível elevação do valor da prestação mensal. E essa tem que ser muito bem considerada. É preciso que o mutuário verifique se, considerada todas as condições atuais, ele terá daqui 8 meses, 9 meses, condição para cumprir aquela prestação que hoje ele está tendo dificuldade e ele vai ter a mesma prestação lá na frente com algum acréscimo, tá? Então, precisa levar em consideração. No geral, eu acho que a redução do valor da prestação é sempre bom, né? Sempre dá um fôlego maior para o mutuário, para ele sobreviver e cumprir suas outras obrigações. Hoje, essa suspensão do prazo, ela está em quanto tempo? Em 4 meses, é isso? Os bancos estão trabalhando com prazos diferentes, mas vai de 3 a 6 meses. Não é? E tem havido constantemente uma prorrogação. Então, alguns bancos começaram com 2 meses, prorrogaram por mais 2 meses, a Caixa começou com 2 meses, prorrogou para 3, agora está prorrogando para 6 meses. Tá? E isso provavelmente será prorrogado por mais 3 ou mais 6 meses até terminar e pelo menos ficar afastado todo o risco da crise. E os juros desses 6 meses? Como é que vão ser incluídos? Como é que está sendo essa renegociação? Não, os juros, seguros e taxas serão computados mensalmente, tá? E serão acrescidos ao saldo devedor, normalmente, tá? Então, não é... A parcela está suspensa, mas os efeitos financeiros do saldo devedor continuam evoluindo, tá? Então, lá no final do prazo da suspensão, ele terá mais 6 parcelas, por exemplo, né? Mais 6 parcelas a serem pagas, acrescida dos juros do período em que houve a suspensão. Então, nesses 6 meses, não haverá amortização contratual. Haverá apenas o acréscimo de encargos ao saldo devedor. Ah, entendi. Então, quer dizer, precisa se negociar, colocar no papel direitinho, ver quanto vale a pena, né? Ver se a pessoa não tem condição. Por exemplo, o mutuário pode sugerir para o banco de pagar meia parcela e deixar a outra metade para o final. Está havendo esse tipo de negociação também? Olha, eu não tive conhecimento disso, não, mas eu tenho a impressão que o banco não consideraria, tá? Não me parece que seja essa a intenção do banco. Uhum. Ele pode alargar o prazo até determinado limite, ele pode acertar o valor das prestações nesse limite. Agora, receber parcialmente a prestação, isso vai criando um saldo devedor, vai criando um resíduo para o final, que provavelmente vai criar um problema lá, como já criou em outras situações há alguns anos. Não é? Me parece, então, que essa aí... Eu não tenho conhecimento de nenhum banco fazendo esse tipo de operação.
O mutuário que está enfrentando o problema, ele vai tentar renegociar no banco. Que comprovação que ele tem que levar? Como é que ele comprova que ele realmente não está conseguindo pagar a parcela para poder renegociar com o banco? Pois é. Me perguntaram isso ontem e eu fiquei surpreso, não é? Me parece que não há nenhum tipo de comprovação. Até onde eu sei, basta o interesse do mutuário em fazer a suspensão ou fazer a renegociação e o interesse do banco em aceitar. Não há necessidade de provar perda de renda, não é? Não há necessidade de provar desemprego ou qualquer coisa assim. Até porque as consequências elas não se derivam necessariamente da perda de renda do mutuário. Não é? O mutuário pode continuar empregado, pode manter a sua renda durante esse período, e, no entanto, em consequência dos desempregos, né, e perda de renda correlatas, né, de filhos, de mãe, de pai, de parentes, isso pode trazer um grande peso financeiro para aquele mutuário. Então, como é que ele vai comprovar que ele perdeu a renda? Não pode comprovar. No entanto, ele não tem mais condições de fazer os pagamentos todos que ocorreram a ele por força da situação enfrentada. Tá? Então, até onde eu sei, eu posso até estar errado, que eu não trabalho exatamente com essa situação, tá? Mas até onde eu sei, não há necessidade de comprovar nada. Basta fazer a proposta, o banco aceitou, firma-se lá o aditivo contratual e vamos em frente. Eu recentemente vi uma decisão de que uma senhora tinha prestado uma informação falsa, dizendo que ela não conseguia pagar, mas aí era uma situação do plano Minha Casa Minha Vida, né? Então aí é diferenciado. Se ela não consegue pagar, ela tem que comprovar que ela não conseguiu pagar, porque senão ela pode sofrer algum tipo de sanção judicial, enfim. Como é que está funcionando, o senhor sabe? Então, minha vida é diferente, porque não se trata de um financiamento, né? Se trata de um parcelamento de preço, tá, por um valor bastante subsidiado, e que tem que ser cumprido. E que a lei, inclusive, foi mudada há uns 2 anos para impor o pagamento sob pena de perda da propriedade, não é? Sem necessidade de execução judicial, nem de leilão, nada. Perde a propriedade é dirigida a um outro interessado, né? A um outro pretendente. Então, é uma situação diferente. Eu imagino que na situação descrita deve ser uma situação judicial, não é? Deve ser uma decisão judicial onde a inverdade foi contada, né? Ou foi levada aos autos e não foi comprovada, tá? Então, o juiz diz, bom, você alegou não ter condições por tais motivos, não comprovou esses motivos, então eu não tenho as condições de dar a procedência da ação. Então aí é uma situação diferenciada, né? Diferenciada. E o senhor tem assim, ciência de algum caso que houve retomada do bem durante essa pandemia por conta de inadimplência? Não tem. Não tem. Não, também não posso dizer que não tenha havido, mas eu acho que não tem. Por quê? Primeiro porque o judiciário ele tomou uma posição, tá? Isso está bem claro nos últimos meses, tomou uma posição de proteger aquele que está no imóvel, não só no financiamento imobiliário, como também na locação. Não é? Até no Senado foi aprovado, acho que ontem, ou antes de ontem, foi ao presidente para a sanção uma lei que proíbe o despejo durante o período da pandemia. Tá? Então, eu tenho a impressão que qualquer eventual desalojamento do mutuário ou do devedor do seu imóvel pode ser contestado judicialmente e o juiz vai, de alguma forma, mantê-lo lá por mais algum tempo. Então, eu tenho a impressão que não. Os bancos também não estão muito preocupados em prosseguir com as execuções nesse momento. Tá?
eles estão preferindo aí, de alguma forma, renegociar dívida, de alguma forma, jogar isso para frente, né? Mesmo que, às vezes, o mutuário não aparente ter condições de sanar o seu problema nos próximos meses, é melhor jogar isso lá para frente, mais 5, 6, 7 meses, e aí, então, se tomar alguma decisão, do que tomar nesse momento e enfrentar aí a reação do judiciário, da mídia, da sociedade civil e etc. Né? Com certeza será bem negativa, né? Doutor Mauro, o Marcos Vinícius Kikunaga, o senhor conhece ele, né? Doutor Marcos, muito obrigada pela sua audiência também. Ele esteve aqui nos prestigiando no programa há umas 2 semanas atrás também. Ele quer fazer uma pergunta para o senhor. Na garantia fiduciária do bem imóvel, se o devedor tem seus bens indisponíveis por decisão judicial, sua eventual inadimplência perante o credor fiduciário poderá ser consolidada a propriedade? Essa é uma questão bastante polêmica, né? As últimas decisões da primeira vara dos registros públicos de São Paulo, da capital, portanto, da Corregedoria, né, do Tribunal de Justiça, ela tem entendido que é possível, sim, fazer a consolidação da propriedade, ainda que exista a indisponibilidade do bem lançado na matrícula, tá? Mudando uma jurisprudência anterior, bastante consolidada, que negava, ok? Então, houve aí uma mudança jurisprudencial, mas que não ajuda muito na prática. Por quê? Porque até há algum tempo era preciso baixar a indisponibilidade para fazer a consolidação, hoje é permitido fazer a consolidação e, posteriormente, é preciso baixar a indisponibilidade. Então, é só uma questão de tempo, não é? No meu modo de entender, pessoalmente, eu entendo que não é possível, porque a indisponibilidade é uma decisão judicial, é um decreto judicial de indisponibilidade de bens, que não pode ser cancelada ou anulada por uma decisão de ofício do registrador, nem por uma decisão administrativa da Corregedoria de Justiça. E ele completa a pergunta dele: como funciona o seguro prestamista nos contratos de financiamento e o que é o plano empresário? Bom, meu colega Kikunaga espalhou, né? Espalhou a questão. Bom, o seguro prestamista é um seguro obrigatório para todo financiamento imobiliário, né? Que prevê a cobertura do saldo devedor do contrato em caso de morte ou invalidez permanente. Tá? Anteriormente, os bancos tinham suas próprias instituições de seguro ou indicavam as próprias instituições de seu interesse. Hoje, os bancos têm que apresentar pelo menos 2 ou 3 propostas, né, ou oportunidades ou opções para o mutuário. Tá? Basicamente é isso, não tem grande novidade no seguro, não. Quanto ao plano empresário, é uma modalidade de financiamento à produção, né? É dinheiro do SFH ou do SFI que é destinado à produção de imóveis residenciais. Ok? Tem lá as suas formas de captação e de destinação desse dinheiro. É o que é mais usado hoje no mercado. Né? Hoje não temos mais. Antigamente tínhamos o plano associativo, em que, teoricamente, os mutuários se agrupavam para dar consecução à obra de um empreendimento, não é? Então, o financiamento era individual para cada um dos mutuários. Hoje, isso já foi um pouco afastado, já voltou a se financiar diretamente à incorporadora, à construtora, para que ele construa lá o empreendimento e venda as unidades para os seus clientes. Tá ótimo. Doutor Mauro, voltando um pouquinho no assunto da pandemia, na questão de estarmos todos em casa, né?
Como é que está funcionando com os novos contratos a entrega da documentação? Ela está sendo feita online, sem a necessidade da presença física nas agências, enfim. Tem sido feito parcialmente online, né? Embora seja parte do crédito imobiliário, aquilo que se chama de entrevista, certo? Que é o representante da instituição financeira conhecendo o tomador, né? Porque nós estamos falando de um contrato de longo prazo, de um valor razoável, que tem que ser, de alguma forma, aí, assegurado. Isso, em geral, tem sido feito pelos correspondentes bancários, certo? O que facilita um pouco, evita todo aquele tumulto lá das agências. Tá? Então, tem funcionado normalmente e naquilo que é possível e que não oferece nenhum tipo de insegurança, tudo se faz através de documentos digitalizados. E quais são as taxas que a Caixa está praticando, em geral, assim, em média? Pois é, eu não tenho. Eu deveria ter visto isso hoje, na verdade, eu não vi. Tá? Eu sei que a Caixa está trabalhando com a menor taxa do mercado e uma taxa que dificilmente vai conseguir reduzir. Nós estamos trabalhando no limite, sim, não é? No limite mínimo. Me parece que 3% ao ano para o SFH, 4,5% ou 5% para o SFI. Os demais bancos também trabalham mais ou menos essa taxa, um pouco mais do que isso. Tá? As taxas de juros para o financiamento imobiliário hoje são extremamente convidativas, certo? Quem tiver interesse em ter o seu imóvel, que tiver aí as condições mínimas de fazer o seu contrato, de poder pagar a sua prestação, deve fazê-lo agora, tá? Porque as taxas estão extremamente convidativas. E o prazo também para aprovação de um novo financiamento está sendo rápido, mesmo com a pandemia? Está sendo rápido. Está sendo rápido. Apesar de grande parte das funções bancárias estarem sendo feitas através de home office, né? As coisas têm funcionado normalmente, não há atraso. Inclusive, o próprio registro do contrato, que é uma coisa que estava muito preocupante, né? Houve lá uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que deu alguma folga para isso. Hoje você pode mandar o contrato via digital para os cartórios, através da entidade de representação dos registradores. Tá? É feito o protocolo. Se forem contratos emitidos por bancos, por exemplo, são considerados contratos confiáveis, eles são registrados imediatamente, tá? Sem nenhuma preocupação. Alguns contratos que não são decorrentes de operações bancárias, contratos particulares, por exemplo, podem ser feitos dessa forma, só que eles serão prenotados, ou seja, terão a sua validade, a sua preferência anotada, não é? Mas esperarão até o momento da regularização das operações para serem lançados no livro de registro. Então, eu acho que não está havendo nenhum atraso significativo em função da pandemia. Então, a mensagem que o senhor passa para os corretores agora é de uma certa tranquilidade até, nesse sentido. Se eu tiver clientes que tenham interesse em comprar imóvel, eu posso ficar sossegada porque eles vão conseguir resolver essa situação de financiamento sem maiores problemas. Sim, vão. E nós não falamos aqui, mas há um outro benefício colocado também durante a pandemia, que é a carência. Não é? Então, hoje você pode contratar o financiamento com uma carência de 6 meses para o primeiro pagamento. Tá? Isso também está valendo para contratos novos, então, não é só a suspensão dos pagamentos dos antigos. Sim, a suspensão é para os antigos. Para os novos, é possível fazer com a carência de 6 meses. Então, é mais uma possibilidade aí. Vamos fechar o negócio e, ainda que eu esteja com alguma dificuldade hoje, daqui a 6 meses eu começo a pagar já com alguma tranquilidade. Você me diz para dar alguma tranquilidade aí para os corretores. Eu é que recebi, a semana passada, uma informação tranquilizadora de uma corretora,
Na verdade, não foi para mim, foi para uma advogada do nosso grupo, que colocou lá o imóvel à venda e os corretores que acorreram lá para fazer esse negócio disseram que o mercado está muito aquecido, né? Puxa, que maravilha! Pois é, eu também achei bastante interessante isso, que o mercado está aquecido, que está havendo grandes negócios, as pessoas estão alocando dinheiro na compra de imóveis, né? Eu fiquei muito, muito satisfeito com isso. A gente também fica, viu, doutor Mauro? A gente quer, com certeza, que os nossos corretores tenham bastante sucesso nas vendas, né, nas locações, enfim, e que consigam passar por essa pandemia sem grandes problemas, né? Eu acho que é isso, é trabalhar e saber que os bancos têm recursos, né? O governo aportou muito dinheiro nos bancos, inclusive para o crédito imobiliário, então os bancos têm recursos para conceder financiamentos, tá? O trabalho está sendo feito, embora em regime de home office ou de distanciamento social, está sendo feito no mesmo ritmo normal, e as taxas estão boas e tem aí umas oportunidades de carência, não é? de negociação. Então, é um bom momento, me parece, para negociar e também para comprar, né? E Ótimo. intermediar. Doutor Mauro, quero agradecer a sua participação. Muito obrigada pela sua paciência conosco, pela sua participação, e as portas do Cresce estão à sua disposição sempre que o senhor tiver essa disponibilidade. Agradeço, Sônia, agradeço, Felipe. É sempre uma grande honra participar dos eventos do Cresce e sempre que possível eu reservo algum tempo para participar, sim. Muito obrigada. Gente, muito obrigada pela audiência. Quero agradecer aqui e semana que vem estamos juntos novamente. Um bom final de semana e bons negócios. Obrigado, até logo.